Olá pessoal, aqui é o Carlinhos Félix, estou aqui com a pastora Adriana, minha esposa. A gente tem compartilhado com vocês a respeito das 7 palavras de adoração. A gente tem compartilhado todas essas palavras na nossa escola, na escola de louvor que a gente tem em Rio de Adoração. E a primeira palavra que nós compartilhamos com vocês nessa sequência de vídeos é Iodá. E Iodá, só recapitulando, é levantar as mãos, erguer as mãos como uma rendição completa de corpo, alma e espírito ao Senhor. E a imagem que a gente tentou deixar bem forte para vocês foi como uma criança que fica na pontinha dos pés, levanta a mão e pede colo para o pai. E ela sabe que ela pode confiar no colo daquele pai, confiar na direção e se deixar levar para onde ele quiser. A segunda palavra é Todá, que quer dizer, traduzido em agradecimento, gratidão. Você ergue as mãos como sacrifício de ações de graça ao Senhor. Todá, então, queridos, é oferecer a Deus um sacrifício de ação de graças, é estar diante da presença do Senhor como ação de graças. E é uma adoração de mãos erguidas, mas ela fala de algo diferente, ela fala de você erguer as mãos em fé. Não só agradecendo aquilo que Deus já fez, mas agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer. Então o Todá, você une ele com o Iodá, né? Você junta o Iodá com o Todá, ou seja, você agradece ao Senhor, você se rende ao Senhor. E você também já tem as suas mãos levantadas dizendo: Senhor, muito obrigada por coisas que já aconteceram, por promessas que Deus já cumpriu. Mas o Todá também tem uma visão profética daquilo que você crê, daquilo que a palavra de Deus diz. Preste atenção, não é aquilo que você acha, mas são as promessas de Deus para você. Porque tem situações, né, Carlinhos, que não é fácil adorar, não tem? Tem situações que não é fácil, até a gente como ministro, você como ministro de louvor, que às vezes é difícil, né, você está vivendo situações, é difícil você estar lá na frente ministrando. Isso é um sacrifício de louvor. Explica pra gente. Eu me encontrei uma vez numa dificuldade muito grande para louvar. Eu cheguei para adorar, né? Eu cheguei numa cidade, era aniversário da cidade, e eu tinha que cantar, e cantar muito, porque tinha muita gente me esperando para cantar. E eu vi que as pessoas estavam tristes. Acabei descobrindo, perguntando para um, para outro, o que tinha acontecido. O que tinha acontecido é que um pai esqueceu uma criança num carro e foi atender um serviço dele. E quando ele voltou, a criança estava morta. E isso espalhou pela cidade, foi justamente nesse dia que eu estava chegando lá para cantar. Então, quando a pessoa que apresentou a programação passou para mim, eu falei assim: meu Deus, o que eu vou cantar? Foi muito difícil para mim. E a única coisa que veio no meu coração, que veio na minha mente, que veio nos meus dedos para tocar, foi aquela canção Perto Quero Estar, que fala: te louvarei, não importa a circunstância, adorarei. Né? Você lembra dessa canção? Essa canção, para mim, sempre quando eu canto ela, eu me lembro desse episódio, me lembro desse dia, que foi um dia bastante, assim, triste para essa cidade, uma cidade aqui no Rio de Janeiro, perto da gente. E quando eu vi, estava todo mundo cantando, sabe? E quando a gente cantou isso, quando a gente declarou isso, naquele momento que a gente estava vivendo, as coisas parece que mudaram, o ambiente mudou, tudo mudou, sabe? Tem uma canção também que eu estou me coçando aqui para poder compartilhar com vocês, que é uma canção do Kleber Lucas, que diz assim: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo seu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé, tá aí. Vacilo, né? Não, tá aí, pela fé. Como essa palavra toda é uma palavra profética, a gente pode ligar uma coisa com a outra, porque a questão da fé é profético na nossa vida. A gente agradecer o Senhor pelo que virá, a gente agradecer o Senhor pelo que vem, a gente agradecer o Senhor pelo sustento que a gente não consegue ver. Às vezes não está vendo, não tem perspectiva no natural, não tem perspectiva nenhuma. E a gente vê o Senhor no dia seguinte. Sabe como a gente ora? Que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente vê assim, 9, 8, 10 da manhã, a gente vê a provisão do Senhor, a gente vê a chegada do Senhor com esse Todá na nossa vida. E eu me lembro bem, a gente estava aqui gravando e meu filho me lembrou bem de um exemplo que a gente dá na escola,
Nós moramos um tempo fora do Brasil e assim, é impressionante, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil, são muitas contas para pagar, né? E eu me lembro uma situação que a gente estava vivendo em que o Carlinhos estava no Brasil, eu estava lá com os meninos e vendo as contas chegarem e assim, a gente sabia que a gente estava passando uma situação apertada e eu me lembro que a única coisa que eu fiz nos dias ali, eu tinha uma consciência muito certa de que Deus sabia de tudo que estava acontecendo. E muitas vezes a gente ficar repetindo diante do Senhor um pedido é até uma falta de fé mesmo, porque Deus já ouviu, Ele já sabe da nossa necessidade. E o Todá fala dessa confiança, o levantar de mãos fala dessa confiança, desse descansar nas mãos do Senhor. O Yodá, com o Todá, ele ainda fala daquilo que eu creio, ou seja, quando você começa a declarar o que a palavra de Deus diz a respeito da situação. E aquela hora, eu me lembro muito bem, eu coloquei as contas no chão e eu parecia uma maluca, né? Eu comecei a andar sobre aquelas contas, erguendo as mãos, e eu cantava até uma música da Cassiane que falava, não me lembro bem agora, falava do mar que vai se abrir, eu vou passar por cima daquilo. E eu pus aquelas contas no chão e eu ergui as minhas mãos, eu comecei a agradecer a Deus pelo suprimento de todas as contas, pelo suprimento de todas as necessidades, por Deus cuidar de tudo aquilo que eu sabia que eu não podia cuidar, que eu sabia que Carlinhos, pela força dele, não podia cuidar. E a gente quer desafiar você nesse entendimento. Como a gente tem falado, a adoração é uma ação que vai em direção à sua fé. Isso é adoração. Que você possa usar isso que a gente tem ensinado, né, Carlinhos, em todas as áreas. Às vezes, o sacrifício de louvor, ele pode vir no momento que você se encontra doente, que você se encontra talvez com um diagnóstico que não é o diagnóstico favorável à vida, né? E é o momento de você crer no que a palavra de Deus diz a isso, com relação a isso, o que Jesus conquistou na cruz por você. Então é hora é sacrifício, às vezes você acabou de ter uma notícia muito difícil, é você começar a levantar suas mãos e falar: Senhor, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor cuida de tudo, o Senhor cuida de tudo da melhor maneira. E ter a palavra na sua mente, no seu coração é fundamental, porque você precisa saber o que Deus diz a respeito daquilo, para que você possa orar, para que você possa levantar suas mãos e agradecer a Deus por aquilo que você já tem conhecimento de que é a vontade de Deus. Então o Todá fala disso, né, da gente agradecer ao Senhor, levantar as nossas mãos e: Senhor, muito obrigada porque a tua cura já chegou em Cristo Jesus. Muito obrigada porque foi consumado na cruz do Calvário a salvação de fulano e ciclano. Muito obrigada porque o Senhor já morreu na cruz por eles e a tua vontade é que eles sejam salvos. Isso é ação de graças. Talvez você esteja vendo o seu filho numa situação horrível aí, talvez envolvido com droga, enfim, ou numa situação difícil. É você olhar, você já orou tanto por isso e Deus já ouviu. Muda. Começa a adorar o Senhor da forma como ele diz: filho, levanta a sua mão, começa a agradecer por aquilo que eu já disse que eu vou fazer na sua casa, por aquilo que eu já disse que eu vou fazer na sua família e na sua vida. A tradução do Todá, a gente pode colocar aqui para você como um desafio, é adorar não importando a circunstância. O que estiver acontecendo, você pode usar essa segunda palavra que a gente está compartilhando com você nessas 7 palavras de adoração. Essa segunda é profética também na tua vida. Não importa a circunstância, adora o Senhor. Levante as suas mãos, adore o Senhor. O levantar a mão, como a gente já disse, ele declara a disposição do seu corpo. A fisiologia diz que o nosso corpo, aquilo que a gente, a nossa fisionomia, seu ânimo pode ser mudado de acordo com a tua fisionomia, com a tua postura do teu corpo. Queridos, e Deus nos criou assim, células que se comunicam. Ok? Levante as suas mãos, declaro: eu creio, eu confio, eu sei que Deus é por mim e Ele vai fazer. Isso tudo vai te encher de um ânimo, não só no espírito, mas na tua alma, na tua maneira de pensar, nos seus sentimentos. Você viu, a primeira palavra foi Iodá, a segunda palavra Todá e a terceira palavra é forte. Se prepare para isso. Queremos ter você junto conosco para que esse tempo seja realmente profético e uma bênção na tua vida, na tua casa e no teu ministério.